Dentro dele vai ter o aplicativo do Desenrola Brasil. Quando o Banco do Governo comprar, ele vai comprar com desconto. E quando o Banco do Governo te repassar, ele vai te repassar com juros. Então, o Banco do Governo vai comprar a sua dívida com desconto e vai te repassar a sua dívida com juros. Entendeu essa cara? Esse é o nosso Desenrola Brasil. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Muitas pessoas estão me perguntando como é que funciona o cadastro para participar do Desenrola Brasil. E aí nesse vídeo eu vou te explicar como é que vai funcionar tudo isso até o processo em que você vai poder renegociar as suas dívidas. E assim eu vou responder a pergunta do doutor Maurílio, que escreveu assim: doutor, a compra dessa dívida pelo governo é automático ou tem algum canal para eu negociar? Você já sabe, né? Já entendeu que o governo vai comprar a sua dívida e você vai ficar devendo, então, o banco do governo, ok? Você já entendeu isso aqui no canal. Então, nesse vídeo, o que eu vou te responder? Eu vou responder como é que funciona se o banco vendeu a sua dívida para alguma credora, como se cadastrar no Desenrola Brasil, as dívidas que não serão aceitas e te mostrar que você não é o foco do Desenrola Brasil. Antes, eu vou começar por aqui, né? Se o banco vendeu a dívida, que foi a pergunta da doutora Jaci Oliveira, que escreveu assim: e como vai ficar aquelas dívidas que foram vendidas pelos bancos? Então, entenda só uma coisa. Se a sua dívida foi vendida, você deixa nos comentários, doutor, não, a minha dívida está com o banco, ou então, não, doutor, minha dívida foi comprada por uma ativo, por uma recovery, foi vendida para alguém. Se sua dívida foi vendida, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pedir para essa empresa que comprou a sua dívida um documento chamado, olha só, cessão de direito, ok? Acontece muito que muitas pessoas são cobradas por empresas que dizem que compraram as dívidas, mas não compraram. Então o que você vai fazer? Quando alguém te ligar, qual a sua próxima frase? Me passe, por gentileza, a cessão de direito. Se essa empresa não tiver, ela não vai mais te ligar. É só repetir a mesma coisa todas as vezes. Então, o que acontece? Se o banco de fato vendeu a sua dívida, aquela empresa tem uma cessão de direito, ou seja, ela tem um contrato de que foi comprado. Então, significa dizer que aquela empresa, vamos chamar aqui de empresa B. Aquela empresa B é ela quem vai decidir se participa ou não no Desenrola Brasil. Lembrando você que só vão participar do Desenrola Brasil dívidas que estavam no Serasa de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Então, se sua dívida é antes de 2019 ou depois de 2022, ela não entra no Desenrola Brasil. Então, aquela empresa vai lá e diz assim: bom, eu vou participar do Desenrola Brasil. Eu vou dar o desconto para essa pessoa para poder pagar ali no Desenrola. E aí, a partir desse desconto, é que então aquela empresa irá fazer parte do Desenrola Brasil. E aí, um detalhe importante. O Will colocou assim: a prioridade é do devedor ou o credor? Por que que o Will colocou isso? Eu vou logo aqui para o ponto 2. Porque é o seguinte, a empresa B decide participar. Vamos pegar aqui, por exemplo, alguém que está devendo aqui, vamos supor aqui, a Americanas. E ela está devendo a Americanas, sei lá, R$7.000. Então, o que vai acontecer? A Americanas vai dar o desconto para essa pessoa, certo? Esse desconto, se a dívida da pessoa ficar até 5.000, o Banco do Governo vem e compra essa dívida. Se essa dívida ficar maior que 5.000, o Banco do Governo não compra essa dívida. Então a Americanas vai lá e deu desconto para você. Se ela te deu desconto e a dívida ficou até 5.000, o Banco do Governo vem e compra. Aí você vai estar devendo quem agora? O Banco do Governo. E você vai decidir ou pagar à vista ou pagar parcelado. Lembrando, a sua dívida com a Americanas não existe mais. Agora a sua dívida é com o Banco do Governo. E aí, se você decidir fazer parcelado e não pagar essa dívida, o Banco do Governo vem e pede para o governo o FGO, que era a garantia que o governo deu de que ele iria pagar a dívida dessa pessoa, ia cobrir, né, a dívida dela em caso de não pagamento. Só que ao mesmo tempo o Banco do Governo continua te cobrando.
Por isso, parece que no programa do governo, a única vantagem para você se trata aqui no desconto, né? Essa seria a vantagem. Porque depois, o foco não é mais você. O foco é o banco do governo. Que se você não pagar o banco do governo vai lá, aciona o FGO e ainda continua te cobrando. Por isso que eu costumo dizer aqui que o foco não é você, o foco é o banco do governo. Tá, mas vamos lá. Quais dívidas não serão aceitas? Muita gente pergunta aqui sobre FIES e IPVA. O Isaac perguntou, né? A dívida do FIES, valor 53 mil, entra nessa negociação? E a Rose Ferreira escreveu: bom dia, gostaria de saber se IPVA desde 2019 entra no programa Desenrola? Não. Dívidas com entidades públicas não vão entrar, somente dívidas com setor privado. Aí você vê que basicamente o foco não é em si você, né? Porque dívidas como, por exemplo, FIES e IPVA, elas não entram aqui, só dívidas com órgãos privados. Ou, por exemplo, conta de energia, conta de água, também vão entrar aqui, se a empresa quiser participar, tá bom? Então, dívidas com FIES, IPVA, essas coisas não vão entrar no Desenrola Brasil, ok? Dívidas de IPTU também não vão entrar. Então, doutor, como é que eu vou me cadastrar no Desenrola? Você já sabe que nós estamos na fase do leilão. Essa fase do leilão é a fase em que a empresa vai escolher dar o desconto, certo? Se ela der um desconto e tua dívida ficar até 5 mil, então significa dizer que o Banco do Governo vem, compra, ele vai te oferecer a forma de pagamento, se você vai pagar à vista ou parcelado. E olha só que interessante, né? Ele está comprando, mas ao mesmo tempo está te cobrando, né? Se tu não pagar parcelado, tu ficar em dívida com ele, ele vai acionar o FGO, cobre a garantia dele e continua te cobrando. Se a tua dívida for maior do que 5 mil, aí agora é só você e a empresa, ok? Tá no leilão. Isso agora vai depender das empresas. Esse leilão é agora no período de julho, tá bom? Período de julho. Quando chegar em agosto, o que vai acontecer? As empresas que participaram do leilão, que deram os maiores descontos e o governo ali gostou daqueles descontos, o que elas vão fazer? Elas vão cadastrar as dívidas. Deixa eu até apagar bem aqui. Cadastrar dívidas. Cadastrar as dívidas. Quando chegar em setembro, o que vai acontecer? Elas cadastraram as dívidas onde? No gov.br. Por quê? Lá no gov.br é que você vai poder o quê? Renegociar. Então a empresa que deu desconto foi lá e cadastrou a dívida no gov.br. Dentro dele vai ter o aplicativo do Desenrola Brasil. Mas onde é que vai ser isso? Dentro do gov.br. Não existe nenhum aplicativo fora, ok? Externo. É dentro do gov.br. E você tem que ter a sua conta o quê? Ouro ou prata. Aí a dívida aparece lá. A dívida com a Americanas, ela deu desconto. Apareceu lá para você. Aí você vai escolher se aceita ou não aquela proposta. Se aceitou, aí tá ok. Você escolhe pagar à vista ou parcelado. Se você escolher parcelado, você vai escolher com quem? Com o Banco do Governo, tá bom? Ah, não, doutor, não gostei da proposta da Americanas. Ok, é só não aceitar e ponto final. Então, doutor, o desenrola é obrigatório? Claro que não. O desenrola é uma forma da empresa te dar o desconto e se você desejar, achou legal o desconto, você participa e paga aquela dívida à vista ou parcela com o Banco do Governo. Se não gostou da proposta, ok. Então entenda, em setembro vai aparecer as propostas das empresas que você está devendo. Se gostou, ok. Se não gostou, esquece, morreu Maria Preá e nem nasceu, na verdade, Maria Preá, né? Ela nem nasceu. Então entenda que é só em setembro, onde no gov.br e dentro do gov.br você vai ter que acessar através da conta ouro ou prata, você vai ter a opção lá do Desenrola, que vai te apresentar aquelas dívidas que foram cadastradas aqui no programa. Aceitou? Ok. Não aceitou? Segue para lá. Se aceitar, escolhe como pagar, ou à vista ou parcelado. Não tem como pagar à vista, aí você vai parcelar e vai escolher o quê? Qual banco do governo você vai ficar devendo, porque esse banco do governo vai lá, compra a dívida e você parcela a sua dívida com o Banco do
governo. Agora, detalhe, nunca esqueça disso, viu? Nunca esqueça. Quando o banco do governo comprar, ele vai comprar com desconto. E quando o banco do governo te repassar, ele vai te repassar com juros. Então, o banco do governo vai comprar a sua dívida com desconto e vai te repassar a sua dívida com juros. Entendeu a sacada? Esse é o nosso Desenrola Brasil. Um grande abraço a todo equilíbrio e até o próximo vídeo.